Olá, seja bem-vindo ao segundo dia. Que felicidade, viu? Eu realmente fico muito feliz, porque eu fico me imaginando no seu lugar, né? Há muito tempo atrás eu tive que passar por esse mesmo caminho, esse mesmo percurso. Mas olha, eu vou te dizer algo muito especial, certo? Embora eu esteja 6 anos em pouco, né, limpo, se eu não observar diariamente o que eu vou te passar ao longo desses 100 dias, diariamente, né, eu não duro amanhã. É verdade. Então, assim, a distância, o tempo que nos separa não é tão grande assim, não. Né? Ah, Regi, 6 anos, eu estou no segundo dia aqui, tentando sair desse fundo do poço. Você vem me dizer que não é nada 6 anos. É porque, assim, tudo que eu estou te passando é o que eu vivo. Se eu deixar de viver isso aqui, né, eu caio. Por quê? Porque nós somos fracos. Hoje em dia eu entrego as diretrizes da minha vida para Deus. E Deus cuida de mim. E eu observo uma série de coisas, né? Que se eu deixar de observar, o nosso caminhar é dividido em 5 módulos, né? A espiritualidade, né? Os relacionamentos, as dores, os traumas, né? O perdão. O quarto é as nossas potencialidades, o nosso trabalho. E o quinto, que é a manutenção de tudo isso, é a vigília, né? Vigiar e orar, né? O controle sobre isso aqui. Né? Você vai ter a visão disso tudo quando a gente for, a partir do tempo, a gente for caminhando mais, a gente for penetrando mais nesse método, digamos, né? Mas se eu deixar de observar essas coisas aqui, a queda ela é iminente, entendeu? Então, por isso que é importante que a gente vá junto, porque o que eu estou fazendo nada mais é do que falando para você o que é que eu faço para permanecer tranquilo, né? Permanecer na minha caminhada, sendo um pai de família, né? Cuidando aqui das minhas coisinhas, cuidando do meu relacionamento com Deus, cuidando do meu relacionamento contigo, sabe? E ajudando o próximo, sabe? Você vai ver lá na frente que isso também é bem legal, ajudar o próximo, sabe? Então, nesse segundo dia aqui, né, já lembrando um pouco de ontem, ontem a gente aprendeu a fazer a Lection Divina, fazer a leitura da Bíblia e extrair dela o que é interessante para mim e para o mundo, né? Então, assim, hoje, agora, a gente vai começar os dias fazendo a nossa leitura e dela já extrair o que a gente vai escrever na nossa mão aqui, tá certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre vida de oração. O que é vida de oração? O nome já diz, né? Muito bem simples. Mas se eu não tiver uma vivência daquilo, é como um relacionamento sem conversa, sabe? Eu tenho minha esposa, a gente conversa diariamente, a gente tem uma vida juntos. Oração quer dizer intimidade com Deus. Se eu não tiver essa vida de oração, as coisas tendem a voltar ao que era antes e pior, agregar outras tranqueiras aí pela vida, que ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Eu sei tudo que aconteceu para trás, mas eu não sei ainda o que vai acontecer para frente. Se eu tenho uma vida de oração, sabe, consequentemente o que vai vir para frente são coisas boas. Mesmo que venha alguma dificuldade, eu sei passar pela dificuldade porque eu tenho uma intimidade com Deus. Compreende? Se eu não tenho essa vida de oração, eu não tenho vínculo com nada que me mantém na minha estrada, que não cai para um lado nem cai para o outro, sabe? Então, se eu não tenho um vínculo, se alguma coisa me chama, eu não sei fazer o entendimento, não sei fazer o discernimento, eu vou para aquela coisa que está me chamando e não necessariamente essa coisa que está me chamando é coisa boa, coisa frutífera, que frutifique na minha vida. Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma leitura de um Salmo de Davi. Não entramos ainda no Evangelho, mas esse Salmo de Davi, ele tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com o nosso caminhar dificultoso. Porque num determinado momento, Davi estava tão errado, estava tão contrido, estava tão cheio de podridão no coração que ele vai pedir desculpa a Deus através dessa leitura. Então, assim, era isso que eu queria te propiciar nessa manhã de hoje, nesse segundo dia. Tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Leitura do livro dos Salmos. Glória a vós, Senhor. Pedido de socorro em tempos de angústia. Oração de Davi.
Ó Senhor Deus, escuta-me. Deixa eu pôr aqui meu... Não está aqui não? Dá para ler sem óculos, eu esqueci de colocar aqui. Mas vamos lá, dá para ler. Ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois estou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois eu sou fiel a Ti. Salva-me porque eu sou Teu servo e confio em Ti. Tu és o meu Deus, tem compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a Ti o dia inteiro. Ó Senhor, alegra o coração desse Teu servo, pois os meus pensamentos sobem a Ti. Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram por Ti. Escuta, Senhor, a minha oração e ouve os meus gritos pedindo socorro. Em tempos de angústia, eu Te chamo, pois Tu me respondes. Não há nenhum Deus como Tu, Senhor. Não há nenhum que possa fazer o que Tu fazes. Todos os povos que criastes virão e se curvarão diante de Ti. Eles louvarão a Tua grandeza, porque Tu és poderoso, Senhor, e faz coisas maravilhosas. Só Tu és Deus. Ó Senhor, ensina-me. Ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu Te obedecerei fielmente. Ensina-me a Te servir com toda a devoção. Senhor Deus, eu Te louvarei com todo o coração e anunciarei a Tua grandeza para sempre. Como é grande o Teu amor por mim, Senhor. Tu não deixaste que eu fosse levado para o fundo do mundo dos mortos. Como é forte, né? Parece muito com a nossa realidade, né? Eu vou ler de novo esse versículo, desculpa interromper assim, mas é porque é muito para nós isso. Senhor, Tu não deixastes que eu fosse levado para o fundo, a gente pode até trocar, né? Fundo do poço. Ó Deus, estou sendo atacado por gente orgulhosa, um bando de pessoas violentas estão querendo me matar, pessoas que não querem saber de Ti. Mas Tu, Senhor, és o Deus da minha compaixão e de amor, és o Senhor paciente, bondoso e fiel. Olha de novo para mim e tem misericórdia de mim. Dai-me a Tua força e salva-me, pois eu Te sirvo como Te serviu também a minha mãe. Ó Senhor Deus, dai-me uma prova da Tua bondade. Então os que me odeiam verão que Tu tens me ajudado e consolado e ficarão envergonhados. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Bem forte, né? É impressionante como essa leitura aqui, eu me vejo nela, me vi nela, e quando eu a li há um tempo atrás, era tudo aquilo que eu queria dizer para Deus. Davi aqui se diz fraco, ó meu Senhor, eu não mereço, eu estou mal, eu estou angustiado. Davi também fala das perseguições. Tem muita gente que me enche o saco, tem gente querendo me matar, tem traficante me cobrando, tem mãe, bababababá, tem minha esposa, tem meu pai, tem tanta gente. Essas pessoas, tem umas que são as que nos amam, né? Que muitas vezes a gente coloca como pesos, mas a gente não sabe o quanto de mal que nós fizemos a ela. Mas isso aí a gente vai tratar um pouco mais à frente. O que eu quero dizer, né, através dessa palavra de hoje é que nós somos fracos, meus irmãos. Quando a gente entrega essas diretrizes para Deus, as diretrizes das nossas vidas para Deus, entrega as nossas maiores dores e fraquezas, angústias, como Davi está entregando aqui, Deus vai cuidar da gente, Deus vai olhar por nós. Então, ele através dessa passagem, ele pede esse auxílio. E é isso que eu quero chegar nesse ponto. Da gente ter essa humildade de pedir ajuda a Deus, de entregar à misericórdia de Deus as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas imperfeições, os nossos defeitos de caráter, as nossas violências, o nosso ódio, a nossa impulsividade, né? A nossa, digamos assim, o que está fazendo com que a gente seja assim tão pesados, né? Que a gente pegue tudo isso, bote dentro do saco e tá aqui, meu Deus, ó, cuida de mim.
Cuida de mim porque sozinho eu não estou conseguindo. Cuida de mim, Senhor, porque é muita coisa para eu carregar nessa bagagem sozinho. Por isso que eu me sinto fraco, por isso que eu corro para a droga. Hoje, gente, a gente vai fazer um exercício diferente. Através disso aqui, você vai colocar Deus no centro das suas vidas e Ele vai cuidar de ti, sem estar te cobrando depois. O problema da droga é esse. Você entrega toda essa mágoa, tudo que aconteceu no passado, todas as dores que aconteceram, alguma coisa que você nem lembra, que está lá no seu inconsciente, que a gente vai falar sobre isso depois, sabe? A gente entrega para Deus e deixa Ele cuidar. Sabe esses testemunhos que muitas vezes a gente escuta, né? Acredito que você já tenha escutado alguns testemunhos, as pessoas dizem assim: foi Deus que me salvou, foi Deus que me tirou. Está aqui um exemplo disso, né? Você já deve ter escutado meu testemunho. Foi Deus, foi Jesus que me tirou de todos os vícios. E Ele vai te tirar também, cara. Porque se tirou um gordinho feio que nem eu, por que não vai tirar você? Né? Se Deus fez isso por um bocado de gente, por que não fez por outros tantos? Porque esses todos não tiveram a mesma humildade que Davi teve aqui, cara. Deus não tiveram. Então, assim, a gente precisa saber entregar o controle, a direção da nossa vida para alguém que dirija, né? Eu lembro no passado, quando eu era muito doido, que voltava das festas bêbado, né? Voltava dirigindo o carro, e tinha um amigo meu que não tinha bebido, eu dizia: ei, cara, leva o carro aqui, pelo amor de Deus, senão a gente vai morrer. Ou então, muitas vezes, esse meu amigo: ei, mas sai daí, quem vai dirigindo sou eu. E ele levava o carro, me deixava em casa, às vezes eu tinha que pegar o carro no outro dia lá na casa dele. Porque eu não sabia, quando acordava, meu Deus, cadê o carro? Roubaram o carro. Não lembrava nem que ele tinha dirigido. E que nem muito menos estava... Quando eu não vi o carro na garagem, eu acordava às vezes com minha mãe, dando assim: ei, velho, tu perdeu o carro, roubaram o carro, né? Porque o carro não está na garagem, eu estou em casa. Quanta bobagem a gente já fez, né? Só Deus sabe. Se eu estou aqui vivo hoje, pode ter certeza, é para te contar isso, né? Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai entregar a direção para o nosso Deus. A gente não pode entregar a direção de nossas vidas para a droga. Por quê? Porque ela vai levar a gente para outros caminhos muito piores do que, de repente, ter voltado dirigindo bêbado. Entende? Às vezes vai para um caminho tão distante que você não sabe mais nem como voltar. Entende? Se você está aqui porque Deus te deu a oportunidade, uma vereda aí nesse caminho tortuoso que você entrou, para a gente conversar sobre isso, para a gente colocar de novo esse carro na estrada e colocar a direção dele na mão de Deus. Tem um versículo aqui que é muito bonito, né? Quando ele diz assim, ó: olha de novo para mim e tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. A gente vai falar disso mais na frente. Vai ser um dos passos, né, desses primeiros 20 dias, né? A misericórdia de Deus. Né? Misericórdia, Senhor, tem pena de mim, me absolve, sabe? Foi mal, eu errei, eu caguei o pau, eu fiz tudo errado, eu destruí, eu não era para ter feito isso, mas, Senhor, eu estou aqui humildemente, eu me ajoelho, né? Eu me inclino a Ti e te peço socorro. Esse é o tema do nosso dia, esse é o que a gente vai escrever na nossa mão. Pega a caneta aí, mais uma vez, aí você escreve na sua mão: eu me inclino e peço socorro. Está escrito aqui: eu me inclino e peço socorro. A gente precisa ter essa humildade. Chega de orgulho, chega de podridão, chega de dar uma de turrão, de ser durão. Não, pode deixar que eu resolvo. Não está dando certo essa estratégia, né? De achar que a gente resolve por nós mesmos. Não, a partir de hoje, a gente, quando tiver com o coração doído, a gente vai dizer: meu Deus, me ajude nisso. Está aqui minha mão. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Então, assim, abra as portas do seu coração e dê livre acesso para Deus. Deixa Deus cuidar, né? Pois com teu braço forte realizas prodígio. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Então, com o braço forte de nosso Senhor, Ele vai pegar a gente
e vai puxar a gente. Ele que vai nos erguer do chão. Nós não conseguimos levantar sozinho. A gente não consegue estar deitado e ao mesmo tempo em pé e nos puxar. Nós até já tentamos, você até já tentou andar sozinho, já tentou com suas pernas. Quantas vezes você não disse para você mesmo, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou beber, eu nunca mais, amanhã eu já não gasto, tá aqui não sei o que, e não, deu errado. Porque a gente entregou as diretrizes dos nossos corações para as pessoas erradas. Aquele teu amigo que bebe pra caramba, ele não pode te erguer, porque ele vai te levar pro bar. Ei, macho, vamos tomar uma para esquecer. Não pode. Tá errado, né? Aquele amigo que à noite tá apertando para você. Toma aí, macho, um baseado. Esse não vai te levantar do chão, meu irmão. Mais na frente a gente vai falar sobre isso, sobre as amizades, né? Porque no momento de pedir ajuda, a gente pede ajuda muitas vezes para as pessoas erradas. E dessa vez a gente vai fazer diferente junto. Vamos levantar junto, cara. Vamos entregar a nossa mão para a pessoa certa. Diariamente esse exercício. Então você escreveu aí, inclina. Eu me inclino e peço socorro. Né? Então faz isso. Hoje, durante todo o dia, o exercício, digamos assim, para você propiciar até essa intimidade com Deus, vai ser esse, se inclinar e pedir socorro. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O outro tema, do dia de hoje, são as 5 pedrinhas espirituais. Regis, que pedrinha espiritual são essas? Vai jogar pedra em alguém? De certa forma. Umas pedrinhas em nós mesmo. Pega assim, ó, pá, 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 5. Há um tempo atrás, Nossa Senhora apareceu para uns jovens lá em Medjugorje. Gente, estou falando de Nossa Senhora, pode ser que tenha alguém aqui do lado, né, você, que é evangélico, tá certo? Não desvirtue o seu caminhar por conta disso, tá bom? Eu falo porque sou católico, se eu fosse um evangélico, né, eu iria citar um outro exemplo, tá certo? Só guarda no coração. Eu te falei que a gente hoje ajuda a certos moradores de rua, né, através da minha obra, da minha obra não, da obra de tantas outras pessoas, da obra Lumen. E nós temos algumas casas de acolhimento, né? Tem homens lá, tem homem que nem Deus acredita, sabe? É verdade. Tem homem lá que é de outra religião, que é evangélico, que é espírita. E lá a gente tem a rotina de oração das casas e inclusive tem um terço, né? Então a gente só pede a essas pessoas que são evangélicas ou de outra religião, que não acreditam, que fiquem em silêncio, né? Que deixa Deus agir, entende? Porque nesse momento não é momento da gente estar divergindo ou discutindo. Não, esse momento é de entrega, se entregar realmente, sabe? E deixar Deus conduzir, né? Então deixa Deus conduzir. Entende? Quando eu falar de Maria, de Nossa Senhora, entenda que ela é a mãe de Deus, né? Jesus Cristo era filho de Deus. Teve que ter uma mãe, né? E Deus quis ter essa mãe e ela gerou Jesus Cristo. E ela, de certa forma, acompanhou Jesus durante toda a caminhada. Estava lá na cruz, estava... Enfim, aguarda no coração, com carinho, tá bom? Então, assim, para você que é católico, que está distanciado de Deus e não compreende isso porque, enfim, tava em outros momentos, né? Aceita isso, de coração aberto também. Porque faz tempo que você não escuta que nós temos uma mãe. Então Nossa Senhora apareceu para esses jovens em Medjugorje. E ela falou sobre essas 5 pedrinhas espirituais. Para quê? Para eles falarem para o mundo, anunciarem. Então são 5 pedrinhas que nesse momento a gente já está fazendo uma delas. Nós já começamos a entender uma delas. São as pedrinhas da nossa vida espiritual. Que é... A primeira delas é a Eucaristia, né? Para quem é católico, para você que é católico, para você, meu irmão, minha irmã, a intimidade com Deus, o nosso banquete, ele tem tudo a ver com a Eucaristia, né? Então, a primeira pedrinha que eu gostaria que você anotasse aí no seu caderno, as pedras espirituais, é a Eucaristia. Ah, Regis, eu nunca fiz primeira comunhão, não sou católico, não tem problema, né? Mas se você é e tem essa possibilidade, a gente vai para a segunda pedrinha, que é a confissão, o sacramento da confissão.
vai pegar um papel depois, a gente até vai fazer. Se você não tiver como fazer isso agora, a gente vai fazer junto um exame de consciência, tá certo? Escrever tudo aquilo que aconteceu, que você gostaria que Deus te desculpasse. Não sou eu não, tá bom, meus irmãos? Não sou eu, não é pedir desculpa para o Regis. Lembra mais uma vez, sou apenas um cano ligando a graça de Deus a você, só isso, um mero instrumento. Eu sou seu servo, né? Deus está utilizando esse empregado aqui dele, esse servo inútil que sou eu, para te propiciar isso, tá certo? Então assim, a segunda pedrinha é a confissão, é você pedir a Deus por suas, tá certo? A confissão nada mais é que, eu vou falar isso para alguém, não se preocupa com isso não, cara, entende dessa forma. Faz um exame de consciência, anota tudo que você gostaria de pedir, guarda contigo, tá certo? Guarda isso com muita especificidade, ninguém vai saber isso, é algo entre você e Deus, tá bom? Primeira pedrinha qual que é? Eucaristia. A segunda, a confissão. A terceira, a palavra de Deus. A palavra de Deus, a gente vai estar conversando com ela sobre ao longo desses 100 dias. Mas depois que acabar os 100 dias, é interessante que você tenha ali 10, 15 minutos. Meu Deus, o que é 10, 15 minutos do dia, né? Para diminuir essa distância entre você e Deus. Porque a palavra de Deus, como eu disse ontem, no primeiro dia, é a sua maior comunicação entre o que Deus quer para você e como você faz para agir na sua vida e na vida dos outros, através da Lectio Divina, né? Então, a terceira pedrinha é a palavra de Deus. A quarta pedrinha é o terço. Regis, eu não sei rezar o terço, eu nunca rezei o terço e não quero rezar o terço. Firmeza, tranquilo. Ninguém vai brigar por conta disso, nem vai exigir que você faça. Entenda, isso aqui são algumas coisas que eu faço, que eu trouxe para a minha vida e que, graças a Deus, eu estou 6 anos sem usar. Essas pedrinhas aí, sabe? Eu rezo todo dia. Eu te confesso que às vezes eu troco o terço mariano, que tem um terço, pelo terço da misericórdia. A gente vai rezar esse terço da misericórdia depois, tá bom? Quero só que você conheça as 5 pedrinhas agora. Vamos começar fazendo uma pedrinha, depois 2, quem sabe 3. Aí você vai vendo, né, qual delas se encaixa no seu dia a dia, de uma forma tranquila, sem nada disso é obrigado, tá bom? Então a quarta pedrinha é o terço. Interessante que o texto também foi na aparição de Nossa Senhora lá em Fátima, né? Nossa Senhora já havia pedido para os pastores, né? Rezem o texto. Mas tudo bem, segura isso. E a quinta pedrinha é o jejum. Vamos lá. Primeira pedrinha, Eucaristia. Segunda, confissão. Terceira, palavra de Deus. Quarto, texto. Quinta, jejum. O que é o jejum? Eu sacrificar algo que doa na minha própria pele em nome de Deus. Quer ver que a gente já está fazendo essa pedrinha? É jejuar da droga, jejuar do álcool, jejuar da pedra, do crack, jejuar da cocaína, jejuar da bala, jejuar da maconha, jejuar sei lá de que mais, dos vícios em geral. Eu estou mortificando algo em mim para que isso me santifique. É isso. É mortificar. Lembra que na Semana Santa tem o jejum, né? Na quaresma, sexta-feira não pode comer não pode comer carne, aí o pessoal corre para comer peixe, de uma forma simbólica, né? Porque a gente não sabe nem se isso está mortificando. Quer ver uma coisa? Mortificar palavrão, fazer um jejum de palavrão, de fazer um jejum de briga, de confusão, de brigar com não sei quem, isso tudo é jejuar, né? Quando você faz esse acordo, digamos, com Deus, de mortificar em você, uma coisa que vai doer em você, dessa época de WhatsApp, de rede social, cara, eu vou mortificar algo que vai doer em mim. Durante 2 dias eu não vou entrar no WhatsApp, eu não vou entrar em grupinho, eu vou jejuar da masturbação, sou um cara, ou então do sexo, né, desenfreado. A gente vai falar de tudo isso especificamente, meus irmãos, ao longo, principalmente lá quando a gente for falar de dores, de traumas, tá certo? Em relacionamentos, a gente vai entrar nisso aí, né? A gente saber entregar para Deus aquilo que é difícil de eu soltar, isso é jejuar. Então vamos recapitular rapidinho. Eucaristia, a primeira pedra, segunda, a confissão, terceira, a palavra de Deus, o quarto, o terço e quinto, o jejum. Legal? Segundo dia, curtiu? Né? Escreveu lá tá na mãozinha já escrito aí o que a gente extraiu daquele salmo, né? O Salmo 86, o Salmo de Davi.
e as 5 pedras espirituais, né? Olha, o conteúdo de hoje vai chegando ao fim, mas caso você não tenha entendido nada, é bem simples, né? É só voltar aí o vídeo, né? Esse vídeo é seu, um presente de Deus para você, não é presente para mim, tá certo? Não é um presente meu, né? Eu sempre me coloco como esse instrumento por onde passa a graça de Deus, com muita humildade, viu? Porque eu sou um servo que ainda tenho que melhorar um rumo de coisa. Mas aquilo que Deus conseguiu lapidar em mim, que eu quero com muita alegria, com muito amor passar para você, tá certo? E hoje é muito especial isso que eu vim falar para ti. De se colocar como fraco, mas pedir perdão a Deus e sempre fazer isso. Esse movimento de se prostrar, de se inclinar para Deus, como a gente viu através do Salmo 86, né? Meu Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou Ave Maria, pelo amor de Deus, mas eu me inclino diante de ti e peço socorro. Sensacional fazer isso, humildade. E o que? Descer. A experiência de descida, de se inclinar. A gente tem que fazer isso. Às vezes eu vejo muitos irmãos que desistem da caminhada porque não fazem essa experiência de descer. De descer. Sempre de descer. Humildade. Aquele que quer descer, ele se abaixa. Aquele que quer ser prepotente, ele quer olhar as pessoas de cima para baixo. E esse movimento não é um movimento que vem de Deus. O movimento que vem de Deus é aquele que vem de baixo para cima. Com muita humildade, simplicidade e reconhecimento de que somos fracos. Né? E as 5 pedrinhas, né? Só um resumo bem rápido, né? Essas 5 pedrinhas espirituais nos aumenta a intimidade com Deus. É bem melhor ter uma intimidade com Deus do que ter intimidade com a ruma de situações, de pessoas e de locais que nos leva para o cadafalso, que nos põe de novo no fundo do poço. É melhor a gente ter uma intimidade com Deus, mesmo que algumas pessoas vão dizer, vixe, agora tá rezando, não tem problema não, meu irmão, sabe? Eu te confesso que ter Deus na minha vida me agregou uma série de outras coisas, né? Mas Deus primeiramente, depois as outras coisas. A gente sofre porque a gente coloca as outras coisas no local de Deus, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã.